Começa agora o Meia Pantufa. Que seu dia seja terrível, sua tarde mórbida, sua noite assustadora e sua madrugada tétrica, ouvinte de podcasts. Liga sua vitrola porque tá começando o Meia Pantufo, que é chocante já que toda semana tem. Eu sou Luiz Leão e aqui tá comigo o Gustavo, que invade cemitérios comigo de vez em quando. E aí, Gusta? E aí, assistidores e assistidoras de corridas de barco. E aqui tá também o Lucas, que tem um escorpião de estimação na casa dele. Lucas? E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Eu não sei se ficou mais Vandinho ou mais ASDM, aquela coisa, eu esqueci a sigla, ASMR, ficou arrastando o microfone. Bom, essa foi a nossa melhor imitação da Jenna Ortega imitando a Christina Ricci, tá, gente? O fim de ano na Netflix tá cheio de grandes lançamentos. A bola da vez é Wandinha. Sim, o anjinho da família Addams. Conduzida por Tim Burton, a série traz mais uma vez os personagens da família mais macabra da cultura pop pras telas, centrando suas atenções na filha mais velha de Gomes e Mortícia e seu primeiro ano no internato para excluídos da sociedade. Aliás, vale lembrar que enquanto esse episódio está sendo gravado, Jenna Ortega está no Brasil promovendo a série que protagoniza. E se você não mora no internato no meio do nada, com lobisomens e vampiros, provavelmente já sabe que Wandinha tá dando o que falar. Será que essa série fecha o difícil ano da Netflix com chave de ouro? Em qual parte da filmografia maluca de Tim Burton Wandinha se encaixa? Na boa ou na mais recente? É claro que a gente já assistiu e traz pra vocês essa semana as nossas impressões. Mas antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes pra você que é fã do Meia. Primeiro, lembra de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, com todo mundo que você puder. Essa rede é importantíssima pro podcast crescer cada vez mais. E mais uma coisa, se você tá ouvindo a gente agora pelo Spotify, avalie o podcast aí no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no Meia Pantufa e dar pra gente as estrelas logo abaixo da descrição. Com essa avaliação, o Spotify nota a gente, distribui melhor para potenciais novos ouvintes e nos ajuda a expandir cada vez mais o nosso trabalho. Sem mais delongas, vem com a gente debater Wandinha hoje no Meia Opinião. Meia Opinião. Wandinha Addams, que na verdade é um nome muito melhor do que Quarta-feira Addams, então vocês que reclamam de traduções, vocês não sabem do que estão falando, esse nome é maravilhoso. Wandinha Addams foi expulsa de mais uma escola por defender o seu irmão meio bocó de alguns bullies, jogando piranhas na piscina onde eles estavam. E aí ela foi encaminhada para Nevermore Academy, um internato onde a mãe e o pai dela estudaram, se apaixonaram e começaram a construir toda a história da família Addams. A Wandinha não quer ir para lá, não quer viver à sombra da mãe, que é a melhor de todas, é a líder de torcida, é a capitã do time, é não sei o que, e ela não quer viver sob a sombra da mãe, então ela resiste a ir pra lá, mas é claro que ela se habitua, faz amigos, começa a gostar do jeito bem Wandinha Addams de ser, e ao mesmo tempo se envolve em um mistério envolvendo um possível monstro que está assassinando pessoas ali naquela escola e ao redor, na cidadezinha, na pacata cidadezinha de Jericó. Jericó soa bem melhor. A gente já chama Wandinha, fala Jericó. Jericó é maravilhoso. Parece um personagem da turma do Didi, mas a gente usa Jericó mesmo. Estou até com a minha caneca de Jericó. É verdade. Nossa, é mesmo. Lucas está com uma caneca escrita Jeri nesse momento e não foi de propósito. É, Jericó a cara, né? Como é o timing maravilhoso, né? Jericoacoara, não Jericó. Eu imagino, né? Se tiver ido pra Jericó também, coitado de você. A gente falou aqui na introdução que Tim Burton tá envolvido no processo, que ele é talvez o fio condutor dos processos técnicos, mas na verdade a série é criada pelo Alfred Gough e pelo Miles Miller, que são dois veteraníssimos de TV e cinema aí, também conhecidos como os criadores de Smallville. Jurei que alguém ia cantar, ninguém cantou. Somebody save me.
Meu Deus, que caos. Eu vou falar um pouco mais sobre isso quando for a minha vez de dar minhas impressões sobre Wandinha. Mas Wandinha está ali no top 1 da Netflix, mais uma vez, assim como Sandman, assim como Stranger Things. E ela foi a série mais assistida na primeira semana da história da Netflix, segundo os números apresentados pela própria Netflix. O que é um número bem impressionante, considerando que a gente teve Stranger Things esse ano, né? Depois de tanto tempo e a febre que foi Stranger Things. Quem quer começar? A pessoa que tá mais Enid de nós três ou a pessoa que tá mais Wandinha de nós três? Vai começar porque ele tá muito sumido aqui. Eu senti saudade. Eu adoro esse momento porque... você quebra a tensão, né? Você fica o primeiro nada, nome né? a conduzir. Ninguém fala nada. Aí o primeiro sempre tem que quebrar uma... Tem que vir com a opinião forte, sabe? Tem que sustentar. É uma chateação. Todo episódio vai ser definido pela primeira pessoa que responde. Exato. Será que a gente vai ter que passar pano? Será que vai ter que bater? Depende como é que fica? do chutão que a pessoa dá pra frente, né? Não, mas, primeira coisa, eu queria fazer um disclaimer de que eu tinha acabado de assistir The Crown. A última temporada tinha saído, então eu estava na Netflix. E aí assistir a primeira temporada de Wandinha foi como se eu estivesse assistindo, sei lá, Castelo Rá-Tim-Bum. Porque foi uma coisa que... É um choque, saiu né? muito do que eu tava acostumado, do tipo de dramaturgia que eu tava inserido. E já ali. deixa eu te interromper antes de você fazer seus pontos. Eu acho que é bom a gente deixar um disclaimer geral aqui pra galera, porque tem muitas pessoas que ouvem o podcast que acham que a gente é inimigo mortal da Netflix, porque a gente sempre bate nas coisas que saem de lá. Então, assim, já deixar um disclaimer geral, que nós três sabemos que Wandinha... Nós não somos o público de Wandinha. Wandinha não é feita pra atingir... Nós, sabe, homens brancos de quase 30 anos, não é essa pegada. Então a gente tem aqui muito critério pra saber que a gente tá falando de uma coisa que não foi feita pra gente. Nós não vamos ser os babacões que vão detonar, massacrar, porque é uma série adolescente. É uma série adolescente. Simples assim, né? A gente vai avaliar de acordo com o que ela se propõe. Exatamente. Eu ia falar justamente isso, porque quando eu percebi, já no primeiro episódio, que eu tava assistindo uma série muito adolescente, uma série de infanto-juvenil mesmo, eu já assimilei aquilo e continuei assistindo como se eu fosse um adolescente, sabe? Eu comecei a assistir a série pra descansar, pra relaxar, pra passar o tempo, como entretenimento. E não levei ela tão a sério quanto eu levo a anterior que eu tava assistindo, que era The Crown. Porque The Crown eu levo muito a sério. Eu quero saber muito se aquilo que eles estão falando é verdade. Eu quero saber se eu vou atrás no Wikipedia. Senta de smoking no sofá, né? Tomando um chardonnay. Exato. Então, ver The Crown. são séries muito diferentes que eu assisti, muito próximas, então eu já queria fazer esse disclaimer e, na verdade, reforçar isso que o Luiz falou. A série é uma série voltada para o público adolescente e ela, na proposta dela, ela é bem legal. Ela tem um ritmo legal, ela tem uma proposta bacana, ela tem uma estética muito bonita, ela tem personagens que são atemporais, então... Você se relaciona muito fácil com eles. Pra gente que é mais velho e conhece a família Addams há um bom tempo, é muito fácil se identificar. E pra uma pessoa nova que tá sendo inserida nesse mundo, ela é uma boa introdução pra família Addams. Ela acaba sendo uma boa porta de entrada pra quem ainda não conhece muito bem essa família doida aí que mora exilada numa casa mal assombrada e, enfim, sei lá o que esse povo faz, né? Tem cemitério na casa e esse rolê todo. Eu gosto da proposta dela, mas realmente eu saí do último episódio sabendo que eu não vou assistir a segunda temporada. Só se eu for obrigado pelo Lucas e pelo Luiz. Porque é uma série que você passa batido, eu vou esquecer de tudo que aconteceu. Sabe, é uma coisa que ela é muito previsível em todos os aspectos. Ela é previsível visualmente, ela é previsível esteticamente. Por mais que seja bonita, mas ela é previsível. O roteiro dela é muito previsível. As revelações são muito fracas, assim. Nada me convenceu muito nessa série. E tem alguns problemas também de repetição. Eu senti uma falta de criatividade narrativa mesmo. E até às vezes de planos, fotografia. Que todo episódio tem algumas coisas assim iguaizinhas que são muito típicas de quem tá com preguiça, sabe? De quem manda o estúdio e... Sabe, a equipe
toma conta, e aí pra não desagradar o showrunner, assim, fazer uma coisa muito ousada, você faz mais do mesmo a série toda? Parece que não tinha uma mão, assim, forte, domando a série. Tinha uma mão forte lá. Todo episódio a gente dá um jeito de Mão fazer um tinha, trocadilho. mão você não pode estar reclamando. Mão teve toda hora, né? Aí não, você realmente. vou ter que concordar. Nossa, se você perdeu esse ponto da mão, assim, né? Você perdeu a mão na sua crítica. Muito bom. Ó, eu já vou começar justificando o seguinte. Eu acho que todo mundo precisa saber que eu não gosto de nada do Tim Burton. Então eu já fui assistir com esse pé atrás. Eu falei, não, Tim Burton, pô, preguiça daquele estilo gótico, bizarro dele, que ele quer, ao mesmo tempo que as coisas têm que ser fofo, colorido, tem que ser gótica e esquisita. Não gosto muito do estilo dele em si. Ele tem bons filmes, mas não gosto do estilo. Mas eu gosto de Família Addams. E eu gostei muito da Jenna Ortega, cara. Pra mim, a Jenna Ortega tá ótima como Wandinha. A gente consegue acompanhar mais, porque não dá pra levar a sério, né, a série. Além dela ser uma série adolescente, ela é bem previsível, e você vê que a Netflix não esperava que ela fizesse esse sucesso todo também, senão eles tinham colocado mais dinheiro, porque tem umas coisas de CGI ali que, meu amigo, aquilo ali foi feito com R$10 e um pirulito. Eu acho que eles nem esperavam que fosse esse sucesso todo, mas no geral, o que salva mesmo a série é a Jenna Ortega pra mim. Pra mim, todas as cenas que ela tá, assim, você vê, pô, ela tá muito bem, assim, de Wandinha. Ela te convence e toca a série, assim, do jeito divertido. Você se entretém muito, assim, com a Wandinha em si. Agora, quando vai pros outros personagens, qualquer outro, nossa senhora, meu Deus do céu, dá preguiça. Muito fraco. Parece, né, que tá vendo um teatro da escola, assim. E eu acho que o problema não é nem ela ser adolescente, porque eu assisti e falei, não, beleza, é o que a gente falou aqui no começo, né? É uma série adolescente, ela se propõe a ser isso e ela faz, nesse ponto, em termos de ritmo e de ambientação, ela manda muito bem. Mas quando ela pega pra desenvolver a história e tem que desenvolver vários personagens coadjuvantes ali, por mais que você não vai levar a sério, mas meio que dá uma quebrada, né? Dá aquela vontade de você pegar o celular e espera aparecer a Jenna Ortega aí na tela de novo. Eu acho engraçado, porque poucas vezes isso aconteceu aqui no podcast, de eu discordar tão frontalmente de vocês, assim. Eu tenho uma visão tão diferente dessa série, no fim das contas. Eu já acho, por exemplo, que a Netflix investiu demais nela. E eu não sei falar em orçamento, estou sem os dados aqui, mas eu acho que a Netflix investiu demais nela, investiu demais em propaganda, investiu demais em quem ela chamou, e eu acho que eles tinham grandes expectativas para essa série. Imagino que essas expectativas estejam sendo alcançadas. Porque a Wandinha, ela é um personagem que é a cara da Netflix. Aquilo ali é a cara da Netflix. Você tem um personagem que tem um apelo mega adolescente, mas que ela tem um visual gótico e que, assim, ela é sarcástica, ela, sabe, tem a língua frase de efeito a cada 5 minutos. E ela vai ter um apelo de frases de efeito e tal. Eu acho que, assim, é a cara da Netflix. Mas, de novo, fazendo aqui, repetindo o disclaimer, avaliando de acordo com o que se propõe. Eu gostei muito. Meu Deus. Mas eu gostei muito da série mesmo, de acordo com o que ela se propõe. Eu acho que, assim, a gente tem que passar... não é passar um pano, é passar um bandeirão de estádio pros problemas de roteiro, especialmente nessa série. É passar, sabe, uma tenda de circo nos problemas de roteiro que essa série tem. Mas eu gosto muito das coisas que ela evoca em mim, sabe? Especialmente a conexão muito clara, óbvia até, com Harry Potter. Nossa, muito. Mas é óbvio que ia aparecer essa comparação. É copiado, né? É copiado. Mas eu acho que, assim, bebe muito de Harry Potter, com uma pegada pra outra geração, sabe? Eu acho que a gente tem também o problemão de a gente achar que Harry Potter é melhor do que realmente é, porque a gente era criança na época. E aquilo vai ter uma conexão que a gente nunca vai ter com Wandinha. Então, assim, eu acho que boa parte do tom da série, ela é muito claramente baseada em Harry Potter, na estrutura de Harry Potter. Eu acho que se a gente for pegar pesado com a série, tem muitas coisas ali que não funcionam bem. Eu acho que eles fazem alguns acenos que eles acabam abandonando. Eles fazem um aceno a existirem casas dentro da escola, sabe? Uma espécie de divisão de departamentos, alguma coisa assim, de prédios. Mas aquilo nunca é levado a fundo, a não ser, só tem no segundo episódio e depois acaba. Sabe? Essa ideia de que tem personalidades diferentes lá dentro e que tem grupos
grupos diferentes que disputam um campeonato, alguma coisa assim, que é bem roubado de Harry Potter, mas eu acho que eles ensaiam e depois eles voltam atrás. Eu acho que se a gente for pegar pesado, a gente vai ver problema até onde não tem. A série é cheia de problemas do tipo. O principal deles é a verborragia insuportável, sabe? Toda hora tem alguém te explicando o que tá acontecendo, tem alguma coisa, sabe? Falando, ao invés de mostrar. Mas, considerando ao que eles estão se propondo, eu acho que é muito legal. Eu acho que aquilo tem um potencial pra virar uma espécie de Harry Potter da Netflix, sabe? E eu acho que a Netflix pegou bem em quem ela chamou. Eu acho que ela chamou as pessoas certas pra isso. Os showrunners são caras muito veteranos de TV. Falei aqui de Smallville, por exemplo, mas eles são roteiristas do Homem-Aranha 2, então você percebe um conhecimento ali de jornada de herói, de jornada de descoberta e afins. E você vê... Eu acho que o arco da Wandinha é muito fechado, assim. Ele é bem feito. Ele é bem conduzido, o arco de evolução dela, de ela ser aquela pessoa que ela é, pra ele resolvendo os problemas que ela tem, não só com a família, mas com ela mesma, sabe? De achar que não precisa de amigos. Aquela coisa, assim, muito típica. Então eu acho que a Netflix fez bem em chamar pessoas experientes pra montar um esqueleto plenamente funcional. Um esqueleto que é bem agradável, assim, sabe? O arco dela é muito legal. Lucas, você que vai dar o tapão ou eu vou dar no Luiz? Uai, eu tô preparado já aqui, ó. A gente tá comparando Wandinha com Harry Potter. Eu não tô acreditando tem lógica. que ele tá fazendo isso. E ele tá passando esse... Não, ele costurou um forro e tá esfregando. Não, sério, você realmente precisa de uma tenda de circo. Ó, eu lembrei de Harry Potter o tempo todo. Mas não vem Harry Potter de novo com visão de gente existe velha. Uma agulha de qualidade, de relacionar a qualidade de Harry Potter com a qualidade de Wandinha. Não mesmo. Harry Potter suspende absolutamente tudo que tem no mundo externo, eles suspendem pra você conseguir criar um universo único que tá ali em Hogwarts, que tá todo mundo ali naquela vibe, atrás das plantinhas, briga com a árvore, faz os campeonatos, e não tem uma ligação, principalmente nos primeiros filmes, que é o que mais parece aqui com Wandinha, né? Com o mundo externo. Wandinha tenta misturar o mundo externo e a Nevermore, que é a escola onde eles estão ali, e eles trazem tecnologia pra dentro da escola, eles trazem várias referências, que é referência assim, tipo, de conglomerados, tem a empresa, o menininho ali trabalha numa espécie de Starbucks ali, numa cafeteria mais moderninha, assim e tal. Não é uma cafeteria de cidade pequena, é uma coisa que vem mais externa, assim, a linguagem de Jericó e a linguagem de Nevermore. E aí, eles não conseguem assimilar esses elementos pra dentro da série. Eles trazem coisas modernas, que seria o auge se eles tivessem colocado a Wandinha assim, vamos fazer um Harry Potter moderno, novo. A diretora tem um MacBook na mesa e ninguém fala nada na internet. Ninguém puxa um celular pra falar nada, sabe? Mas a protagonista não tem. Eles revitalizam. A protagonista não tem, mas ela sai com todo mundo. Ela sai com um monte de gente que é super tecnológica. Supostamente era pra ser, porque lá no último episódio mostra o pessoal falando no celular. Então todo mundo ali tem um celular, todo mundo tem um iPhone. E na hora de tirar foto de uma prova, ninguém tira foto lá dos carros que eles acharam lá no porão, que era pra ter descoberto e era pra ter entregado pra polícia. São coisas que, dentro do roteiro de Harry Potter, isso jamais aconteceria. Harry Potter tem os roteiros muito fechadinhos, as histórias são muito bem amarradas, eles não deixam essas pontas soltas assim. E se... Não, e o universo muito mais bem por exemplo, construído já no primeiro filme. Eles têm o poder de viajar no tempo, aí eles vão explorar absolutamente tudo que dá sobre esse poder de viajar no tempo, sobre esse amuleto, para tentar deixar a história o mais redonda possível. Então, assim, nem a equipe eu acho que foi 100% capaz de fazer isso, porque Tim Burton nunca será Quaron. Então... Eu queria até falar que eu também não gosto do Tim Burton. Nunca gostei. Sempre achei muita pretensão pra pouco conteúdo. Eu acho que o que rola aqui de comparação, que me pega muito, é que você tem menos dinheiro pra ser distribuído em mais horas. Eu acho que Wandinha seria um excelente filme. Então, assim, o que pesa no parâmetro de comparação é que Harry Potter e a Pedra Filosofal tem 2 horas e meia, e Wandinha tem 8 horas. Fora questões de orçamento e escolhas narrativas e tal. Eu acho
que a gente tem aqui uma boa possibilidade de virar uma franquia de 3, 4 anos ali, sabe? 3, 4 temporadas que vão melhorar, que eu acho que vão melhorar mesmo. Na medida, inclusive, que aquele elenco vai crescer, vai amadurecer, vai ficar mais investido no personagem. Se eles conseguirem manter a equipe, conseguirem manter o design me faz acenos aos melhores momentos do Tim Burton, pra falar a verdade. Eu acho que os sets são muito bonitos, eu até acho que repete muito, especialmente o quarto delas, mas tem uns shots lindos naquele quarto delas, especialmente os que pegam de frente pra janela, né? Que mostra o lado colorido e o lado sem nada. Tem uns shots muito bonitos, tem coisa ali esteticamente muito legal do Tim Burton. É claro que a gente tem um monte de problemas aqui, gente. Como eu já disse, estou passando pano para os vários problemas que existem. O roteiro é problemático, os personagens coadjuvantes não são legais, o triângulo amoroso é fraquíssimo, sabe? Você não investe naquilo, lógico. Tudo isso é problemão. Mas eu tô focando mais em engajamento. E eu vou falar pra vocês que, assim, tirando o segundo episódio que eu detestei e o filler da família, que eu detestei em dobro quando a família tá toda lá e ela abandona o mistério principal pra fazer o mistério à parte deles, tirando esses 2 episódios que eu achei horríveis, eu fiquei muito engajado. Mesmo sendo previsível, eu achei muito engajante a história. E eu fiquei imaginando um pré-adolescente, uma adolescente, eu fiquei imaginando minha irmã de 12 anos assistindo aquilo, e eu falei, pô, eu recomendaria isso aqui pra caramba, sabe? Eu acho que isso aqui seria um investimento legal. Ainda tem uma outra coisa que tem sumido dessas produções pré-adolescentes, assim, que é o caráter do horror, sabe? Ter gente machucada, sangrando, ter coisa distorcida, decepada e tal. Era uma coisa que é muito comum no ambiente da família Addams, era muito comum nos filmes infantis dos anos 80, sabe? É uma coisa meio Goonies e tal, que é você assistir um filme família, mas você tem um elemento ali de susto, um elemento ali de gore que, sabe, nunca matou ninguém, nunca deixou ninguém traumatizado. Dava um caráter legal pras produções, sabe? Então eu saí desses episódios, particularmente o último, que eu gostei bastante, com uma sensação legal, sabe? De que, olha, isso aqui é uma produção que tem muito pra crescer. Mas, assim, todas as críticas que vocês fizeram, eu concordo. Eu acho que é uma coxa de retalhos também. Tem ali um apanhado de Harry Potter, tem uma cópia descarada de uma cena de Carrie. As visões da Raven. As visões da Raven, a primeira coisa que eu pensei foi as visões da Raven. Primeira coisa que eu pensei. Caralho, eu não tinha lembrado. A cena é até igual, cara. O shot é até igual. É impressionante. O shot vai subindo assim, sabe? Eu falo, não, gente, visões da Raven. A Mortícia vira pra ela e fala bem assim, inclusive no 5º episódio lá, que você não gostou. Eu tenho as visões e eu vejo visões do bem. Eu sou a pomba. E você tem as visões do mal e você vai pro submundo. Você é a Raven. Você é o corvo. Raven é corvo em inglês. Gente, ela tem as visões da Raven. É literalmente as visões da Raven. É verdade. Foi a primeira coisa que eu lembrei. Eu acho que até a movimentação que ela faz quando ela tem visão me lembra muito a Raven, sabe? Que é uma coisa meio ela trava, né? Sabe, de repente ela dá uma travada, assim. Isso é tudo verdade, tudo verdade. Mas eu engajei muito legal, sabe? Eu achei muito, muito interessante pro público que eles querem atingir. Eu achei que tem muito valor de produção. Eu achei o design de produção muito legal. Eu achei, especialmente os episódios dirigidos pelo Tim Burton, muito bonitos. E eu gostei do que pode se apresentar ali. Achei uma história bem engajante mesmo. Eu acho que tem futuro. Muito pelo carisma da Jenna Ortega, claro. Isso não quer dizer que o texto seja sempre bom. Tem muitas coisas que são só, sabe, qualquer adolescente diria, não precisaria ser Wandinha. E isso é uma coisa que se perde um pouco dos filmes dos anos 90, particularmente, né? Que são muito brutais no texto e no visual, sabe? No segundo filme da Christina Ricci, eles tentam matar um bebê o filme inteiro, 1h30. Então, assim, esse tom foi um pouco amainado, porque a Netflix também não abusaria tanto. É isso, você tem que se afeiçoar também a protagonista. Não dá pra ela ficar tentando matar todo mundo o tempo inteiro e você ficar torcendo pra ela, né? Mas, cara, eu acho assim, a série tem um estilo. Se a gente pegar assim, beleza, é uma série adolescente, ela diverte. Terminei o último episódio achando divertidinho, sim, legal, mas, cara, tem muita coisa ali pra mim que não dá, cara. Ao mesmo tempo que tem umas coisas de design de produção muito bonitas, mas a cópia de Harry Potter é descarada, só que é uma cópia assim muito superficial. Tipo, você em 10 minutos naquela escola você fala, pô, tentaram fazer
um projeto de Hogwarts aí pra Netflix, que Deus amado. Eu acho que tem um problema de orçamento e casting também, viu? Porque assim, os professores, eles mencionam os professores, e a única professora que você vê é a Christina Ricci. É a única a professora e a diretora. E a diretora, você tá na escola dos excluídos. Todo mundo tem um poder, tem um lobisomem, um vampiro, um negócio, uma medusa. Aí a diretora tá lá e ninguém toca no assunto de qual que é o poder dela, o que é que ela faz, hora nenhuma. Lá no final dos 45 segundos do tempo, ia falar, na verdade, ela pode fazer isso. Gente, mas ela é a diretora dessa escola, era pra todo mundo saber qual que era o poder dela o tempo inteiro, pelo amor de Deus. Ela estudou lá, ela viveu a vida inteira lá. Não, e aí a única professora que aparece é de botânica, alguma coisa assim, não é? Não tem outra matéria. Tem um grupo também, que é vai virar todo mundo jardineiro, sair de lá e virar todo mundo jardineiro. O grupo lá, que é os Belladonna, né? Que eles só se encontram uma vez. Vocês repararam nisso? Eles não têm a reunião do grupo. Eles falam que o grupo existe. Inclusive, todo mundo tem celular, não tem um grupo de WhatsApp. Não tem uma reunião nem online, não tem nenhuma call que eles fazem. E eles só aparecem uma vez juntos e depois não fazem mais nada, eles ficam separados lá, brigando entre si. Agora, uma coisa que me incomodou muito foi aquele monstro, gente. Pode ser escolha estética, pode ser escolha do Tim Burton, muita cara dele daquilo, mas, nossa, não dá, velho. Aquele monstro parece que tá no PlayStation 2. Ele não dá medo, né? E ele ficou muito caricato, assim. Olhudo, esmigo. Era pra ter um negócio. Era pra essa cena ser a cena de horror, né? Mas que fosse uma coisa mais pesada, né? Dentro da série, não. Acho que você perde completamente, vira um bicho fantasioso qualquer. E que nem te convence que faz parte daquela realidade também. Então achei muito deslocado, assim, os visuais. A minha escolha estética, assim, preferida na série e que eu vou defender até o fim é a mãozinha. Eu acho que mãozinha ela brilha. A relação entre a Wandinha e a mãozinha, ela é a melhor. Ela é muito bem trabalhada dentro da série. Eles têm uma condução de relacionamento dos dois que é muito mais profunda do que dela com qualquer outro personagem. E o mais legal, uma mão atuando muito bem. Eu acho que assim, depois da Jenna Ortega, a mãozinha é a melhor atriz. Catherine Zeta-Jones, quem é você? A gente falou do elenco, mas não queria deixar de levantar aqui que eu acho o casting adolescente ruim, mas o casting também adulto eu acho muito bom. A gente tem a Gwendoline Christie, que ela inclusive falou que é a primeira vez que ela se sentiu bonita eu concordo plenamente série, né? Com a sua análise. A Ricky Lindholm, que faz a psicóloga, ela tá meio surtadinha, assim, aquela pessoa que você não entende muito bem a motivação. E é uma personagem que eu acho que eles deixaram de trabalhar, porque ela tinha muito a ser explorada e eles não exploram ela. Deixa eu fazer um asterisco enquanto você hesitou aí. Eles deixaram de trabalhar todo mundo, Augusta. Eu acho que eles deixaram de trabalhar todo mundo. É uma caixinha de estereótipos, todos os coadjuvantes. Todos. Esse é um problemão. Então, assim, os caras tiram de onde tem. A Gwendoline, por exemplo, tira de onde tem. Sabe? A Christina Ricci tira de onde tem. Agora, quem não tem nada, por exemplo, o pai do Tyler, que é o xerife, saudades. Ele é o prefeito, não consegue, saudades. Tal. Não tem pra onde ir. Eu acho que inclusive o dele é o mais cruel, né? Porque ele tem uma relação complicada com o filho e tem uma questão com a mãe ali também, ausente, então eles poderiam ter explorado muito mais ele. São vários coadjuvantes que deveriam ter sido bem trabalhados mesmo. Mas a mãozinha, pra mim, impecável. E ela tem um arco, né? Eu gosto que ela vai ajudando a Wandinha ao longo dos episódios. E no episódio 7, se eu não me engano, ela tem um conflito ali principal com ela. É muito legal. Só que é meio estranho, né? Ela é rápida demais, assim. Poderia ter sido um pouco mais... Não, e é muito legal. Uma coisa que é muito legal é que todo mundo que é próximo da mãozinha entende o que ela fala, né? Ela vai lá, faz uns gestos assim super rápidos, em 5 segundos, todo mundo, nossa, então aquela pessoa estava ali. Então quer dizer, é assim que se faz o cálculo da teoria quântica. É Bhaskara, eu ia falar também, a mãozinha tá lá fazendo um monte de coisa e ia falar, não, realmente o ponto de Schopenhauer sobre a liberdade humana é mesmo muito valioso, você tem razão, mas você não concorda, sabe? Eu sempre acho que vai pra um lado assim. Mas, se eu tivesse que juntar, resumir, sumarizar, eu diria, repetindo o que eu tava falando lá atrás, que eu tenho um esqueleto muito funcional aqui, que é o arco da Wandinha.
Só que também concordando com a crítica que o Lucas fez, talvez por preguiça, talvez por falta de dinheiro, talvez por falta de tempo, talvez por falta de equipe, vai saber por quê. Talvez porque eles achem assim, é uma série pra adolescente mesmo, eu não preciso gastar muito tempo pensando nisso aqui. Você tem os coadjuvantes todos jogados fora. Você tem as caixas mais estereotipadas possíveis pra colocar esses personagens só pra eles terem a única função de serem importantes pro arco da Wandinha, que é o arco relevante. E eu acho que o arco dela funciona legal. Eu acho muito boa a pegada meio detetive, assim. É uma coisa que se encaixa com o personagem, se encaixa com o que a gente esperaria do personagem, sabe? Com base no que a gente tem. Eu acho que tem algumas críticas ali, embora rasas e óbvias, eu acho que tem uma pegada política relevante, sabe? É legal bater em colonizador, é sempre bom lembrar que a família Addams é uma paródia do estilo de vida americano. A família Addams é escrita nos anos 40, né? É uma paródia daquele estilo de vida americano. É colocar uma família rica, com uma madame, mais um marido feio, baixinho, atarracado e latino, nos anos 40, e você ter esse grupo que não sabe que é mórbido, sabe? Eles apavoram todas as pessoas, mas pra eles são coisas normais. Então eu acho que todas as críticas que a série acaba fazendo, a colonialismo, a perseguição aos diferentes, elas são rasas, mas elas são relevantes e elas são condizentes com o espírito da história original. Eu acho que tem muita coisinha boa pra se aproveitar, mas uma coisa que eu não gostei, embora eu já esperasse, é que tem vários momentos na temporada, vários, que você percebe que aquilo ali foi colocado tanto pra virar print no Instagram, quanto pra virar repetição no TikTok, sabe? Aquilo é uma coisa muito Netflix, assim, que você fica, cara, fulano soltou uma tal frase, uma frase supostamente politicamente relevante. Você percebe que aquilo ali é pra Netflix recompartilhar, pra virar like no Instagram. A própria dança da Wandinha no baile, cara, você bate o olho, você vê, foi legal, eu gostei, achei legal, achei que combina com a história, mas você não bate combina. O olho e sabe... Nossa, eu adorei essa cena. Ela não queria ir no baile. Você bate o olho e sabe que é pra replicar, mas ela passa a gostar. Todo o arco do episódio fala que ela tá de boa lá. Eu não acho que fez sentido aquela cena. Não, mas achei. enfim, Gostei, tanto eu achando que faz sentido quanto você achando que não faz, inclusive o seu ponto até casa mais com o argumento que eu ia fazer, que é assim, a cena tá ali pra ela virar uma cena de TikTok. Essa é a função daquilo ali. Então, esses momentinhos, assim, de a gente precisa fazer pra tentar viralizar, eles me irritam. Porque é um abandono do arco, é um abandono da história, né? Eu não tô preocupado isso aqui casar com a minha história central. Eu tô preocupado em fazer funcionar na internet. Pra me gerar mais retorno. Vocês acham que isso é uma chato, coisa que a assim. gente... Eu senti muito isso, né, na série inteira, só que eu senti isso em outras produções. E não só da Netflix, né? Em produções da HBO Max e tal. Eu tenho sentido isso em muita série, principalmente. Acho que em filmes menos. Mas você acha que isso é um efeito dos próprios produtores, dos próprios estúdios que tentam fazer isso pra engajar na internet? Ou a gente que já tá esperando, a gente que já fica preparado, sabendo, isso daí com certeza vão ficar compartilhando, vão adorar essa cena e vão... Você sabe o que tá acontecendo com os músicos, por exemplo? Sabe, os músicos dos anos 2010, gente que faz indie rock, que faz indie pop. Os caras estão gravando... Estão indo pro estúdio fazer gravação de álbum e a gravadora não está liberando singles que não tenham potencial de TikTok. Isso a própria Florence reclamou outro dia. Fala assim, não, eu tô aqui no TikTok, meio com a cara super contrafeita, ela fez um TikTok lá, pra cantar um não sei o que, um pedacinho de um trecho, porque a gravadora tá obrigando os caras. A gravadora tá obrigando os artistas a ir pro TikTok, porque é lá que tá dando... retorno de publicidade. Então, assim, se os caras estão fazendo isso com os músicos, você imagina a pessoa ter coragem de fazer isso com a Florence. Então, se os caras estão fazendo isso com os músicos, é óbvio que essas mega companhias estão virando pros produtores e falando assim, botando o dedo na produção, falando, não, eu preciso ter uma dancinha aqui. Ou, não, eu preciso ter uma frase específica aqui. Não, eu preciso ter um tal conteúdo aqui. Pra mim é muito claro. E isso vai me dando preguiça. Não confundir com aquele discurso incelzão de que, só tem gay porque precisa ter gay. Só tem mães lésbicas. Porque... Não é isso, nada a ver. É o ponto de, assim, você abandonar a centralidade da sua história, a coesão da sua história, porque você precisa que alguns pontos dela viralizem para que as pessoas assistam, para que vire top 1, para que vire publicidade. Então, assim, é o ciclo, né? O ciclo da indústria. A culpa é do capitalismo, pra variar. Mais uma vez voltamos nessa... Falando de Wandinha, mas não dá pra fugir da pauta, né? Wandinha e comunismo.
Mas só pra esclarecer, eu tava batendo na série aqui junto com o Gustavo, mas eu adorei a cena da dança. Eu acho que dá super certo naquele episódio, porque ela chega lá meio que a contragosto naquele baile, e depois ela vai começando a gostar, as coisas vão ficando divertidas pra ela, e a cena da dança é muito legal. Você vê que é pra ser no TikTok, mas é uma cena legal. E ela descendo a escada igual a Hermione no Cálice de Fogo. Não, igual o Harry Potter faz tudo aqui quase. Tem tudo a ver com eu acho que isso que vocês estão comentando, de viralizar no TikTok, das dancinhas serem legais, de terem essas frases impactantes pra poder viralizar, tem tudo a ver com a linguagem e com o público também. Não me incomoda ver isso numa série como Wandinha, como me incomodaria ver isso numa outra série que não tem uma proposta de um público de TikTok, de um público Z, né? Então, em Wandinha isso não me incomoda, porque o conteúdo já é feito pensando na indústria como um todo, pensando nos eventos que esse pessoal vai participar, pensando no marketing que eles precisam aplicar, na divulgação que eles precisam fazer. Então, já é um produto muito com cara de produto, já é uma série que tem muita cara, tipo assim, labeled, sabe? Tem, assim, o selo Netflix de qualidade. Tanto é que você falou que tem tudo que a Netflix né? É o suco de Netflix. Se eu fosse pegar umas... o que você quer dizer quando você fala que a Netflix tem um perfil? Eu mostraria essa série. Falar, olha aí, ó. É isso aí. E é legal ter uma primeira temporada de tanto sucesso como Wandinha agora, que a gente lá no episódio de Stranger Things, a gente tava falando e confabulando. Qual vai ser a série? Será que vai ter uma série tão grande quanto Stranger Things? Gente... Pronto, provaram que conseguem fazer, entendeu? Então, o problema não é se vai ter ou se a Netflix vai conseguir ou não. A Netflix, ela já estabeleceu um padrão de qualidade, ela já conseguiu dominar a maioria, ela tem uma fatia muito grande de mercado, ela tem vários públicos que compraram a ideia dela e ela vai conseguir fazer conteúdo para essas pessoas porque essas pessoas elas já esperam o conteúdo que elas querem receber. Então, Wandinha, por que é tão fácil assistir? Por que é tão gostoso assistir? Você senta no sofá, você já sabe o que a Netflix vai te mostrar, você já sabe o tipo de história, o tipo de nível de violência, limite que você vai receber, né? Então, e tem também até uma questão assim pro adolescente, que é diametralmente oposta lá do 30 Reasons Why, que é essa coisa do, ela é depressiva, ela é chata, mas ela tá o tempo inteiro conquistando os amigos, fazendo novas amizades, trabalhando para ser uma pessoa melhor, porque ela tá derrotando os inimigos que são do mal de verdade. Então, no fim das contas, ela tá passando lições legais para as pessoas que estão assistindo e para os adolescentes que estão assistindo. Por mais que alguns adolescentes esqueçam que as lições estão sendo passadas e foquem na coisa de vou ser mal-humorado e eu vou dar cortes na pessoa. Mas eu acho que tem todo um pano de fundo assim bacana que estão presentes muito nas obras do Tim Burton. Isso sim é mão do Tim Burton. Eu acho que é legal assim, você tem... Como eu falei lá no começo, eu acho que a série é muito bem estruturada na hora de escalar quem vai fazer. Quem vai escrever, quem vai ser showrunner, quem vai produzir. Eu acho que eles chamaram as pessoas que eles precisavam chamar. Os showrunners, eles são os reis do palatável. Eles já dirigiram blockbuster de comédia, blockbuster de ação, série de ação. É tudo que essa série aqui é. Então, assim, chama esses caras que esses caras vão estruturar essa série de um jeito plenamente palatável, sabe? Ele é acessível pra todo mundo. Claro que a maior parte das pessoas, como nós, assim, que já passaram dos seus 20 e tantos, homens principalmente, não vão gostar. É claro isso, mas é acessível. Se parar, sentar e ver, eventualmente vai ficar curioso com alguma coisa. Eu acho que é inevitável, assim. Ao mesmo tempo, chamaram o Tim Burton, porque é uma série de horror, de certa medida, né? E o Tim Burton tem esse equilíbrio da família Addams, que é mórbido, mas é family friendly, né? Mas é censura 12 anos, né? Então, mórbido, mas divertido, exatamente. Isso é a cara do Tim Burton. Então, as pessoas certas foram colocadas no projeto certo, tanto que fez sucesso.
funcionou, já deu certo. Já, não importa o que a gente acha da qualidade ou não, já deu certo. Só que eu queria jogar uma bomba pra vocês aqui. É um assunto que a gente vai falar bastante, que a gente ainda vai falar esse ano sobre Avatar, viu, gente? O Gusta falou uma coisa sobre bater Stranger Things, que foi um assunto que a gente discutiu lá e tal. Só que eu queria jogar uma bomba aqui pra vocês opinarem. Por que eu citei Avatar? Porque as pessoas sempre falam que Avatar é gigante, mas não é relevante. Então eu queria jogar pra vocês, porque eu não consigo ver Wandinha como tão relevante quanto Stranger Things. Mesmo que Wandinha bata todos os números de todas as temporadas, eu não vejo essa série como sendo tão relevante quanto Stranger Things. Vocês não acham que a leitura é por aí? Vocês acham que Wandinha pode, ou já é, ou ainda será tão relevante quanto Stranger Things pra Netflix ou pra cultura de modo geral? Não, eu acho que não chega nem perto. A gente começou a falar de Stranger Things, eu ia até puxar esse ponto. Stranger Things consegue fazer isso muito melhor, essa coisa de misturar elementos do horror, da fantasia, pra um público mais adolescente. Eu acho que eles constroem, acho que a diferença tá aí. Quando a gente fala, Wandinha é legal, mas tem todos esses problemas, copia Harry Potter, mas é legal, é divertido. Tá, mas a gente tem Stranger Things que mostrou que dá pra você fazer um conteúdo que é adolescente, que pode ser mais relevante, pode ter diálogos melhores, que pode ter uma história mais coesa, apesar de todos os problemas que tem, e que pode agradar todos os públicos, um público mais adolescente, um público mais adulto, pode ser aquela coisa mais família e ter elementos de horror misturados ali. Então eu acho que Stranger Things tem um capricho muito melhor, muito maior do que Wandinha. Vocês já sabem o que eu penso sobre Stranger Things, né? Mas se você compara o quão amarrados são os roteiros, Wandinha faz Stranger Things parecer Breaking Bad, faz parecer, sim. Sopranos. Stranger Things, eu tenho sérios problemas com Stranger Things. Vocês aqui estão cansados de saber. Se vocês que estão ouvindo a gente só agora não sabem, vai lá ouvir o nosso episódio sobre Stranger Things. Todos os problemas que eu tenho com a série estão estabelecidos lá. Mas pra mim, em termos de tá funcional, de não ter sobras, de não ter problemas, escapes demais de roteiro, Stranger Things é muito melhor. Mas a questão é impacto cultural. E eu não sei se o impacto cultural tem necessariamente a ver com a qualidade, né? O que você acha sobre essa história toda, Gusto? Então, por ser parte de uma franquia já existente, ao mesmo tempo que Wandinha é mais fácil de ser assimilado, porque existem várias outras pessoas que conhecem o cânone de Família Addams, ao mesmo tempo pode enjoar rápido, porque por ser uma franquia já muito conhecida, ela pode saturar muito fácil. E Stranger Things, pelo contrário, é uma franquia que foi criada do zero, por mais que tenha sido uma coxa de retalhos, que a gente sempre comenta, que ela é feita em cima de várias outras referências que já existiam e que a gente sempre referencia aqui no podcast, né? Eu acho que Wandinha tem esse problema de ser uma série já com personagens muito conhecidos, com personagens já do cânone e que podem enjoar e saturar muito fácil. Então, é o que pode acontecer, mas se eles trabalharem bem, pode ser... Porque, por exemplo, tem uma outra série que eu comparo com Wandinha, que é Sabrina. Que Sabrina não teve uma cauda muito boa. Ela começou muito bem falada, e ela foi lançando temporadas cada vez com menos público, pelo menos a impressão que dá de assunto, né, do que ficou de assunto, foi essa. Então não sei se Wandinha se beneficiou pela escassez de séries para o público infanto-juvenil. A gente precisa avaliar várias coisas. Ao longo dos anos, conforme forem saindo mais temporadas, porque com certeza a Netflix não vai desperdiçar o sucesso que foi, a gente vai conseguir enxergar essa cauda que eu tô falando. Esse reflexo das pessoas gostarem porque é uma novidade, ou elas vão continuar engajadas com essa história. Será que o roteiro vai melhorar ou vai piorar? Então tem muita coisa ainda pra acontecer. Mas agora tá tudo muito novo ainda. Eu não vejo Wandinha como algo que consiga gerar tanto assunto quanto Stranger Things, por exemplo. Eu acho que é uma coisa que vai ter esse fogo todo aí da estreia, e teve a CCXP que a Jenna Ortega teve aí, mas Natal já ninguém tá falando de Wandinha mais. É o que eu acho, assim, é o que eu... Mas isso é um problema da Netflix, Não, mas Stranger Things dá uma sustentada um tempo ainda, em termos de cultura pop, de... no assunto, né? Ela gera assunto por um tempo. Mas assim, na minha opinião de senhora, esse comportamento da Wandinha, pra mim, é muito enjoativo. 5 temporadas dessa menina chata, falando mal de todo mundo, de cara emburrada, sabe? Eu acho que é uma personagem um pouco enjoativa. Ao longo do tempo, ela pode saturar real, porque o elenco de Stranger Things é muito diverso. Você passa de um lugar pro outro e tem sustentação entre um
núcleo e o outro. Existem atores muito bons em todos os núcleos, e que têm personalidades diferentes. Então parece que não é tão enjoativo quanto assistir Wandinha, que você precisa dela como centralidade para a condução da história. Então você precisa daquele comportamento dela. Que pra durar, vai precisar escrever melhor. Porque tem alguns momentos em que a Wandinha, ela não parece um traço de personalidade, sabe? Parece sarcasmo adolescente comum. Já falei isso aqui hoje mais cedo. Tem alguns momentos que você sente ali, isso aqui é uma pessoa diferente. Ela tem uma criação diferente, ela não é uma pessoa gótica qualquer, ela tem uma criação absolutamente mórbida. Então, em alguns momentos, você sente que ela é uma pessoa diferente das demais. Em outros, ela é só uma adolescente sarcástica qualquer. Então, assim, isso é porque tá mal escrito, é porque, sei lá, faltou tempo, ou deu preguiça e, não pensaram muito bem nos diálogos. Tem uns trocadilhos muito chatos, assim, muito previsíveis também. Então, eu concordo com você, Gusta, sobre poder enjoar, mas eu acho que não enjoa se for melhor escrito. Se o texto for melhorando. E eu imagino que na medida que a personagem for amadurecendo, que ela vai envelhecendo ali dentro, talvez o texto melhore também. Talvez, né? Aqui é uma expectativa. Eu também espero. Eu acho que por aí. Vou esperar alguém assistir a segunda temporada pra me falar se melhorou. Também tô nessa. Mas eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos com Stranger Things, não no impacto cultural, que é realmente muito relevante, mas assim, nessa ideia de que gera assunto. Nada na Netflix gera assunto. Você assiste, você fala só daquilo por 2 semanas e acabou. Chega. Inclusive a própria Stranger Things. Quando que a gente vai voltar a falar dela? Quando sair outra temporada. Aí vai todo mundo falar feito louco por 2 semanas e vai esquecer dela de novo. É a maldição da série, do lançamento no modelo que a Netflix faz. Vai ter que lidar com isso. Quem lembra de Sandman ainda? Parece que Sandman foi feita 5 anos atrás, gente. Não faz 6 meses. Então, assim, é um problema com o qual eles vão ter que lidar. Tem um outro problema nas séries da Netflix, que você até citou Sabrina, Gusta. Você falou que Sabrina vai decaindo no gosto das pessoas e vai decaindo na qualidade. Mas qual série da Netflix não faz isso? Eu acho que não dá pra apontar uma que não cai na qualidade na medida que as temporadas vão avançando. Stranger Things aumenta muito o orçamento, mas pra mim cai na qualidade também. A primeira temporada pra mim é melhor que as outras. Tudo bem, a gente falou, a primeira, no meu gosto, a primeira e a quarta são as melhores, né? A primeira e a última. Mas assim, ela tem 2 temporadas pavorosas ali, sabe? Ela consegue sustentar o público, pelo menos. E ela encorpa o público, né? O público de Stranger Things é muito fiel. Exatamente, o público é muito fiel. Mas você pega tanto as séries adultas como House of Cards e Orange is the New Black, quanto as séries adolescentes como Sabrina, e todas elas vão decaindo muito de qualidade, de relevância também, sabe? Pode ser que aconteça aqui também, pode ser que não. Nunca dá pra saber, né? Aconteceu até com The Crown, né? A 5ª temporada de The Crown até tá com The Crown, sofrendo muito. Então. Tanto na crítica quanto no público. Tanto é que eles aumentaram a publicidade de The Crown pra poder angariar mais gente assistindo. Gusta, pantufas pra Wandinha. Gente, eu vou estar dando hoje... Hoje eu vou estar dando 6 pantufas para a Wandinha. Eu acho que é um enlatado bem gostoso de assistir da Netflix. Entrou pro catálogo recentemente, mas eu acho que ele vai gerar uma cauda muito significativa para a Netflix. Acho que vai ter muitas temporadas. Eu coloco aí umas 5 temporadas de Wandinha. Acho que eles não cancelam essa série assim tão cedo. E eu espero que não enjoe, porque uma das coisas que me deixou meio chateado é esse comportamento. Muito do que o Luiz falou, de o comportamento dela ser um pouco cambaleante, assim, entre a personalidade forte e essa estética adolescente, a estética pela estética, sabe? Ser chato por ser chato. A dancinha é um problema pra mim, porque naquele momento ali eu não imaginava, não encabia pra mim aquela dancinha, porque depois que aparece no TikTok, a gente entende porque ela tava lá, né? Então, assim, tem esses pontos, assim, que são mais críticos, na minha opinião, mas o mais crucial que fez abaixar minha nota pra 6 pantufas é o roteiro e a falta de modernização da história dentro do que eles poderiam ter feito, sabe? Eles
trazem vários elementos externos àquela história, àquela escola, mas eles não se utilizam dela. Deveria ter sido uma escola modernista. Eles poderiam ter feito tipo um Elite, assim, de Wandinha, essa coisa que os adolescentes resolvem as coisas tudo pelo celular, óbvio que sem a putaria. Mas, tipo assim, os adolescentes resolvem as coisas pelo celular, manda mensagem. Euforia faz muito bem isso. Você tem uma juventude que tá muito integrada à tecnologia, e aí você coloca esses elementos de tecnologia pra fazer parte dos conflitos que eles estão vivendo. É porque não tinha celular em Hogwarts, então o Tim Burton não sabia de onde tirar a referência. Exatamente. Pra mim, esse é a falta de fôlego que a série perdeu, assim. Eles perderam a oportunidade de brincar com isso. Ah, a Wandinha não tem celular, mas não é porque ela não tem que o resto do povo não tem. Poderiam ter se apropriado disso, inclusive, pra, por exemplo, ter filmado ela dançando e jogar no TikTok, sabe? Lá dentro da série. Porque eles citam o TikTok lá no começo, no primeiro episódio. E depois eles não usam mais isso pra brincar dentro da história, já que eles estão falando de adolescentes excluídos, que estão dentro dessa temática. Então, eu acho que isso me incomodou um pouco, mas ao mesmo tempo é uma série muito fácil de ser vista. Você senta, você assiste, você termina, ela não gera tantos incômodos, assim, ela é muito gostosinha. Então, uma média bem média, assim, sabe? Aplauso pelo enlatado, que foi muito bem feitinho, e meus pesares pelo que faltou do meu gosto, né? Do meu ponto de vista. Lucas. Cara, acho que o Gustavo resumiu bem demais o que é essa série. Eu também vou de 6 pantufas. Eu acho que é isso, é uma série divertida de assistir, é uma série adolescente e que, de novo, traz aquela coisa de tentar agregar aí os millennials junto com a geração Z ainda, né? Que traz a Wandinha, que é uma coisa da nossa geração, de quando a gente era mais novo, pra essa ambientação mais teen. A Christina Ricci, né? Que pra quem não sabe, aí fica a curiosidade, gente, que era a Wandinha antigamente, a professora. Ela é divertida. Você termina a série e fala, nossa, divertido, bom entretenimento, legalzinha. Muito pela Jenna Ortega, porque com esse tanto de problema de roteiro, de personagem coadjuvante, de coisa que você bate o olho e vê o que copiou, que não tá bem amarrada, você precisaria ter uma protagonista muito forte pra sustentar essa série. E a Jenna Ortega manda muito bem aqui. A mãozinha também, eu adorei. Ficou... É isso que me tira um pouco da série, porque ao mesmo tempo que você tem a mãozinha lá e todas as cenas que ela tá são muito bem feitas em termos visuais e a relação dela com a Wandinha e com os coadjuvantes é muito boa, aí me aparece aquele monstro lá de videogame que, pelo amor de Deus, me parece que é de massinha. Mas eu acho que a série peca nisso. Um roteiro muito fraco, muito redundante, muito clichê, cheio de frase de efeito o tempo todo. E a Wandinha não é só isso, né? Ela poderia... Aqui ela é muito mais aprofundada, muito mais desenvolvida como personagem do que nos filmes antigos, óbvio. Mas dava pra fazer uma coisa melhor. O Luiz mesmo falou isso, que em algumas cenas ela é um adolescente qualquer, sarcástica, em outras cenas ela é a Wandinha. A série faz muito isso, de começar a abordar uma coisa e esquecer isso lá na frente. Ela faz isso com vários elementos que eles tentam jogar ali nos 2 primeiros episódios pra tentar construir esse universo, pra tentar construir a personalidade de todo mundo. E ao longo da série, que tem o mistério da série, eles esquecem isso e depois tem coisas pontuais que voltam lá no final e falam, mas peraí, me falaram isso lá atrás, não aconteceu nada do que falaram e agora estão falando de novo. E agora atropelam. Então assim, eles lançam muitas ideias, a maioria delas bem descaradamente copiadas de Harry Potter e não desenvolvem elas muito bem. Pra mim o que me tira da série é isso, porque a gente tem exemplos de outras séries adolescentes, de outras séries que são relevantes pra cultura pop, aí a gente falou um pouco aí de Stranger Things, o Gustavo citou Euphoria, e que conseguem trazer esse público teen, conseguem fazer uma série mais adolescente, mas ao mesmo tempo com um roteiro mais amarrado, uma história mais que faz mais sentido ali, e que não é porque é adolescente que tem que ser feito de qualquer jeito, né? A série ela é adolescente, ela tem essa proposta, mas dava pra ser bem melhor. Mas tem muita coisa visual legal, a Jenna Ortega me agradou demais, a mãozinha é muito divertida, e eu gostei do lance do mistério, eu achei que isso daí salva a série também, de ter um mistério ali pra ela resolver, e ela combinou muito com essa pegada detetive. Eu não gosto tanto do último episódio, porque pra mim é cheio de Deus Ex Machina ali a cada 10 minutos, mas no geral, 6 pantufas. Diverte, mas dava pra ser bem melhor. Ainda que não seja um mistério. Não é um mistério. Assim, né? Mas eu entendi seu argumento. Eu vou dar 7 pantufas, já falando aqui do bandeirão que eu estou usando para passar pano. Eu acho que, avaliando de um ponto de vista muito técnico, excessivamente técnico,
A série é extremamente problemática, especialmente no roteiro. Tudo que ela precisa para que a história ande, ela verbaliza pra você, e ela usa muitos recursos das visões da Raven, das visões da Wandinha, como escoro narrativo. Ai, beleza, eu preciso que essa história ande, eu não sei fazer com que as pessoas descubram como que a história vai andar, eu ponho aqui 10 minutos da Wandinha tendo uma visão. Que é um problema com toda série que tem gente com poderes psíquicos, né? Você se escora completamente naquele recurso pra você poder conduzir a história no ritmo que você precisa, do jeito que você quer, ao invés de fazer com que ela tenha uma condução natural. Mas isso, assim, sou eu pegando muito no pé, porque a série tem muitos problemas técnicos. Eu só vou fazer uma defesa do CGI aqui, mas é uma pseudo-defesa do CGI, que o Lucas tá falando mal do monstro. Eu vou fazer uma defesa-ataque. Tudo tá ruim. Tudo que depende de CGI que saiu em 2022 tá ruim. Tudo. Sabe, é impressionante, porque, assim, a gente vai falar sobre... A gente até queria falar um dia específico sobre a crise dos efeitos visuais em Hollywood, mas, basicamente, pra quem tá boiando, o que tá acontecendo é falta mão de obra. Não tem artista de efeitos visuais suficiente no mundo para a quantidade de demanda que os estúdios e os streamings estão pedindo. Tá saindo 3 conteúdos do mesmo estúdio que demandam muito CGI num espaço de 2 meses, de 3 meses. E isso que você tem 6, 7, 8 grandes estúdios. Então, as coisas estão todas saindo muito mal acabadas. Todas. Agora, tá saindo nos filmes que tem um planejamento mais longo prazo, que tem mais dinheiro, que tem mais incentivo, que dirá nas séries de TV, nas séries de streaming, que eles nunca ligaram tanto pra isso, sabe? Que dirá agora, sabe? Que tá faltando. Então, assim, eu acho que todo e qualquer problema de CGI tem que ser entendido como... Olha, tcharam, uma crise do capitalismo. Tá faltando mão de obra e os caras estão explorando a exaustão os artistas de efeito visual, a ponto de não tá saindo a tempo. Não, mas tá? Aqui a gente tem um outro ponto que tem nada a ver com isso, que é a escolha estética deles. Eles escolheram uma estética para aquele monstro. Dava para fazer um monstro, por exemplo, quando eles mostram... mas aí é uma coisa Tim Burtonesca, né? Sim. É uma coisa de gostar ou não gostar da estética. Essa é a questão. Não, mas né? a estética, ela não simplesmente você tem que gostar ou não dela. Ela tem que combinar com aquilo que você tá propondo. Aí não adianta você me mostrar um mundo aqui e de repente você coloca... vamos dar um exemplo. Você me coloca lá um Breaking Bad e aí de repente você coloca vai aparecer um monstro de CGI num universo igual ao de Breaking Bad, super realista, caricato, quadrinesco. Não vai combinar com o tom da série. Pra mim o problema é esse. Quando eles fazem o lobisomem, por exemplo, combina com o tom da série. Combina com tudo ali que eles mostram. E pra mim o monstro não. Eles escolheram, não sei se foi uma escolha por ser mais barato fazer daquele jeito, mas foi uma coisa que destoou da série pra mim. Fora todo esse problema da... Pra mim não tem a ver com dinheiro. Pra mim é Tim Burton mesmo. Aquilo ali é a cara do Tim Burton. Aquele monstro daquele jeito, com aquele desenho. Ele deve ter sido ele que desenhou, inclusive. Isso à parte, essa história do CGI à parte, fazendo essa defesa-ataque, por favor, paguem melhor os funcionários e deem mais tempo pra eles trabalharem. Eu acho que essa série, ela tem coisas tão revigorantes, assim, legais, você imaginando um adolescente ou um pré-adolescente assistindo, que eu acho que vale a passada de pano, sabe? Vale a relevada nos problemas que ela tem de roteiro, especialmente de roteiro, né? Mas tem que melhorar. Tem que melhorar e eu acho que com a renovação algumas coisas vão melhorar, particularmente os personagens coadjuvantes, que simplesmente não existem aqui, sabe? Eles não têm função nenhuma. Só o triângulo amoroso que tem, e olhe lá, né? Porque é um triângulo amoroso em que as duas pessoas são iguais. Às vezes, se não fosse o cabelo, você não dava conta nem de diferenciar um do outro. Mas enfim, eu acho que 7 pantufas, porque a gente avaliando de acordo com o que o pessoal se propõe a entregar. Considerando as séries adolescentes que a gente tem aí nos últimos 20 anos, eu acho que essa é uma das melhores por conta das ousadias estéticas, digamos assim, e das ousadias de tom e do impacto que ela acaba tendo, né? Muito vale destacar aqui pelo carisma da Jenna Ortega, que tá muito bem, ela tá incrível no papel, ela achou o tom certo de fazer essa personagem na adolescência, ainda que às vezes o texto atrapalhe ela, o texto fique banal demais pra isso. Eu acho que o saldo é bem positivo, eu diria que 7 pantufas.
E aí, pessoal, já assistiram Wandinha? Gostaram? Não faz o estilo de vocês? Ou ainda não assistiram, mas ficaram curiosos? Vem trocar uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Gusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.